Olá, bom dia para você que nos acompanha. Começando por aqui mais uma edição do programa Fator Agro. Confira os principais destaques de hoje. Produção de açaí abastece demanda na China. Parlamento Europeu irá votar o adiamento da lei antidesmatamento. Atraso de chuvas em Mato Grosso pode afetar o início do plantio de soja. E os restaurantes especializados em churrasco brasileiro que fazem o maior sucesso em outros países. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Fator Agro, que já está no ar. Fator Agro tem o apoio à ProSoja Mato Grosso. Juntos na lida e na vida. E a gente já abre esta edição destacando a produção de cacau no país, que é uma verdadeira potência. E olha, o nosso chocolate está fazendo bonito lá fora, ganhando importantes prêmios. Veja na reportagem de Alan Pitts. A produção de chocolates em 2023 foi de 805 mil toneladas, o que representa um aumento de 6% em relação a 2022. Houve também crescimento no consumo per capita, de 3,6 quilos para 3,9 quilos. E é difícil encontrar quem não goste do nosso chocolate, ainda mais quando o produto brasileiro é tão especial que começa a conquistar diversos prêmios no exterior. Vamos dizer, colecionando, digamos assim, vários prêmios, né? A gente fala isso com muito orgulho. A gente foi a primeira marca brasileira a ter produtos, chocolates, né, premiados internacionalmente, e foram várias premiações, mas eu acho que as mais relevantes são a International Chocolate Awards, que é a principal ação para chocolates de alta qualidade. A gente foi a primeira marca brasileira a ter produtos vencedores nessa marca em 2016, e de lá para cá, todos os anos, a gente tem conseguido conquistar medalhas em premiações internacionais. Para fazer um chocolate de qualidade, primeiramente, o cacauicultor tem que tomar uma série de cuidados especiais com a produção, né? Não só as variedades de cacau que ele escolhe, mas o próprio clima, né, vai determinar também, o solo vai determinar algumas características de sabor daquele cacau. É importante, para fazer um chocolate de qualidade, que o produtor faça a colheita somente dos frutos maduros. É feita a colheita somente dos frutos sadios, né? É quebrado o cacau ainda no campo, né, ali no local, para não transportar essas cascas. E o chamado cacau mole, que é as amêndoas de cacau recobertas por aquela mucilagem branca, eles vão ser levados para a casa de fermentação, onde em caixas de fermentação, ou dornas, ou coxo, cada região chama de uma maneira, vai ser colocada uma quantidade de cacau que vai fermentar ao longo de alguns dias. Ele está pronto a fermentação e ele vai ser levado para secagem. E a forma correta de fazer a secagem, é como a gente utiliza os nossos cacaus, é uma secagem ao sol, né? Então ele é espalhado em barcaças para que possa receber o sol. Quando ele está seco, aí sim ele está em condições de ser enviado para a fábrica, vai fazer uma primeira limpeza, a torra, a remoção da casca da amêndoa, né, que é como se fosse uma pele, vai para uma pré-moagem, e aí vai ser feita a massa de cacau, ou líquor de cacau, que é como se fosse um chocolate 100% cacau. Aí ele vai ser misturado com os outros ingredientes, né, com açúcar, com uma quantidade pequena adicional de manteiga de cacau, para dar mais fluidez, e a baunilha, e também, se for um chocolate ao leite, o leite em pó, e ele vai para um processo chamado conchagem, que esses ingredientes vão ficar em movimento, né, delicado, passa por um túnel de resfriamento para que ele cristalize rapidamente, e aí está pronto, um tablete ou um bombom, ou seja o que for, para ser embalado e poder ser remetido para os pontos de venda. Hoje nós temos muito claramente o cacau Scavina, que é um cacau que é comercializado também pela Nugali, e que tem notas frutadas intensas, né? É muito prazeroso, né? Mas temos também cacaus Pará, Parazinho, Maranhão, que são notas mais de cacau. Temos também um cacau branco, que é o chamado catongo, né? Que tem notas amendoadas. E nesse universo você tem eu tenho, por exemplo, um material chamado FL89. FL por fazenda é a sigla da Fazenda Leolinda, número 89. Ele tem notas de uísque, naturalmente, né? Porque ele tem
ele tem um Brix elevado, né? Tem muito açúcar na sua polpa, e ele termina gerando um álcool residual muito intenso, então, durante o processo de fermentação. Então, ele tem uma nota alcoólica, né? Que dá uma nota alcoólica, né? E doce, o álcool é doce, né? Então, cada cacau tem sua nuance. Tem coisas muito exóticas, tem cacau que trazem notas de banana, notas de pêssego, né? Notas cítricas também, de especiarias, canela, noz, maíz. Então, você tem uma infinidade de possibilidades. A Fazenda Leolinda hoje ela produz mais de 100 toneladas de cacau fino por ano. Uma boa parte disso, algo em torno de... isso varia de ano a ano, né? Mas em torno de 50% disso é exportado, né, para a Europa. O chocolate, tão amado por pessoas de todas as idades e culturas, carrega em suas origens uma história milenar que remonta às antigas civilizações da América Central e do Sul. Os maias e astecas usavam o cacau, matéria-prima do chocolate, como base para uma bebida energética e revigorante. E a tal bebida encantou os colonizadores europeus, tornando-se uma verdadeira febre entre os mais ricos, principalmente depois que passou a ser adoçada com açúcar, um ingrediente muito valioso naquela época. No século XIX, a partir da invenção do chocolate sólido, o produto caiu de vez no gosto popular. Hoje em dia, o Brasil tem até franquias de chocolaterias. Estamos aqui em uma das lojas da Cacau Show, empresa brasileira fundada em 1988 por Alexandre Tadeu da Costa, na época um jovem de apenas 17 anos, com $500 no bolso e um único funcionário. O investimento deu tão certo que a Cacau Show se transformou na maior franqueadora de chocolates do Brasil, com 4.000 lojas e lucro estimado em 6,4 bilhões para o ano de 2024. Uma das grandes vantagens da Cacau Show é ter tornado o chocolate mais democrático, por um valor acessível, mas um produto de altíssima qualidade. Por exemplo, agora mesmo comprei aqui várias trufas de maçã do amor, milkshake, morango, petit gâteau, por um preço que não vai doer tanto assim no meu bolso. Vamos ver aqui. Minha comprinha feita. Agora é só apreciar esse maravilhoso chocolate nacional. A Cacau Show também é uma produtora, uma empresa que trabalha na fazenda, que tem na produção do cacau parte da nossa história, né? E nesse processo não só de verticalização da produção do cacau, mas também num olhar para a qualidade, para a forma de plantar, para a produtividade, para um uso mais consciente, cada vez mais consciente, e com uma distribuição de renda entre todos os stakeholders nessa cadeia, né, entre os produtores, as famílias que estão na fazenda, até a própria indústria, chegando até o consumidor. A Cacau Show vai produzir esse ano alguma coisa perto de 37 mil toneladas de chocolate, ou seja, 37 milhões de quilos de chocolate. A nossa produção ela está muito voltada para chocolate ao leite, em sua grande maioria, né? Então, nossa linha La Creme é a linha com a maior representatividade em volume, depois as trufas, né? E daí, claro, tem outros ingredientes aí que fazem a composição dos produtos. A gente trabalha fortemente a história dos sabores. A gente busca, por todo mundo, sabores que estão em alta ou com tendência de crescimento. Então, no Brasil, mais recentemente, por exemplo, a gente trabalhou e está trabalhando com a história do pistache, que até então era um produto que a gente sempre acreditou, sempre existiu na linha, mas que a gente cogitou tirar de linha e, de repente, a gente retrabalhou esse mix, esse portfólio, e lançamos um ovo de Páscoa, que daí caiu na graça do consumidor e que virou uma tendência. Hora do nosso giro de notícias. O Parlamento Europeu irá votar o adiamento da lei antidesmatamento. A Comissão Europeia propôs um adiamento pelo período de 1 ano da implementação da controversa lei, que é alvo de questionamentos de importantes aliados comerciais como o Brasil.
A legislação que veta na União Europeia a importação de produtos que gerem desmatamento deveria entrar em vigor em dezembro deste ano, mas os prazos e as vigências do projeto provocaram graves questionamentos. Em setembro, o Brasil apresentou formalmente ao Comissário Europeu de Agricultura, Janusz Wojciechowski, um pedido de adiamento da vigência da lei, iniciativa que foi respaldada pela Alemanha, motor econômico da União Europeia. A proposta de adiamento para 30 de dezembro de 2025 será analisada pelo Parlamento e pelo Conselho Europeu. As chuvas intensas ocorridas em diversas regiões do Rio Grande do Sul no final de setembro interromperam a semeadura de arroz e aumentaram a preocupação quanto a novos impactos sobre a safra em andamento. A avaliação é do CEPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. Analistas afirmam que o clima adverso também dificultou o carregamento do cereal e o cumprimento de alguns contratos. Compradores com necessidade de renovar estoques tiveram de elevar os valores de suas ofertas para atrair vendedores. Além do clima, pesquisadores do Instituto explicam que as negociações foram influenciadas pela desvalorização do dólar e pelo menor ritmo nas vendas do arroz beneficiado. Também aumentou a disparidade entre os preços de compra e de venda. A indústria de máquinas e implementos agrícolas registra queda de 25,8% em 2024, de acordo com o levantamento da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, ABMAQ. Em agosto de 2024, a indústria de máquinas e implementos agrícolas registrou um crescimento de 8,4%, frente ao mês anterior, com uma receita de pouco mais de 6 milhões de reais. No entanto, na comparação com agosto do ano passado, há um recuo de 15,8%. De janeiro a agosto deste ano, as vendas internas de tratores e colheitadeiras registraram uma queda de 29%, se comparado com os outros 8 primeiros meses do ano passado. A exportação do segmento também caiu no período 30%, cenário que resulta numa queda total de 29,1%. Entre os principais fatores que impactaram no resultado negativo estão as condições climáticas que ocasionaram perda na produtividade, preços das commodities em baixa e juros elevados. Produtores rurais afetados pela seca no Amazonas terão dívidas perdoadas. A iniciativa foi do governador do estado, Wilson Lima, e apresentada durante a reunião do Comitê de Enfrentamento à Estiagem e Eventos Climáticos e Ambientais. A medida busca amenizar os impactos da seca severa no estado. A proposta prevê a concessão de remissão total de dívidas para produtores rurais, com exceção de atividades de extrativismo e agroindústrias, que tenham financiamentos concedidos entre 1º de janeiro de 2023 e a promulgação da lei, desde que estejam em dia com suas obrigações junto à AFEAM, até 30 de junho. A proposta também abrange financiados dos setores de indústria, comércio e serviços, que poderão renegociar suas dívidas independentemente da data de contratação, desde que não estejam em cobrança judicial. A previsão é que sejam renegociados em torno de 10 milhões de reais. E o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado federal Pedro Lupion, demonstrou preocupação com relação ao decreto editado pelo governo federal que amplia as punições para quem provocar queimadas. Lupion disse que a medida é nefasta por punir produtores inocentes. O decreto 12.189/2024 é extremamente preocupante. Nós da FPA estamos com os olhos extremamente atentos em relação a esse decreto, porque ele é muito nefasto. Ele, obviamente, cumpre a sua função de punir aquele criminoso que incendiou e que foi irresponsável com o ambiente, que efetivamente tem que ser punido por ter causado incêndios tão grandes no país e tão importantes, mas o que nos preocupa demais é que o produtor, alheio à sua vontade, que teve a sua propriedade incendiada, também é punido.
Ele tem que provar que não foi ele que tacou o fogo. Ele tem que provar que não foi ele que danou o ambiente. E ele é punido, e mais do que isso, combinada com a resolução do CMN, do Conselho Monetário Nacional, ele fica impedido de acessar crédito, tem a sua propriedade embargada. É algo extremamente grave que nós não aceitamos de maneira nenhuma. É óbvio que a proteção ambiental, a responsabilização daqueles que são efetivamente causadores de incêndios criminosos no país, isso a gente tem que perseguir sempre. Agora, o produtor, que não tem nada a ver com esse incêndio, que teve a sua área afetada, teve sua área queimada, teve prejuízo financeiro, prejuízo econômico e prejuízo ambiental na sua propriedade, esse não pode ser punido de maneira alguma. Muito menos com um embargo na sua área, sem poder acessar crédito, sem poder cumprir as exigências para conseguir buscar recursos para fomentar sua produção seguinte. Então a gente está muito preocupado, nós estamos de olho nesse decreto e nós vamos buscar todas as alternativas possíveis para que ele não seja danoso ao produtor rural sério, responsável e que faz tão bem para o país. E um outro assunto agora, olha, em São Paulo, o enoturismo acaba de ganhar um impulso com o programa Rotas do Vinho. A iniciativa que reúne 66 vinícolas que oferecem experiências além da produção de vinho. E quem tem todos os detalhes é o Roberto de Lucena, secretário de Turismo de São Paulo, que já está conosco aqui para conversar com a gente. Bom dia, Roberto. Muito bom dia, Berenice, bom dia, amigos do programa Fator Agro. É uma satisfação enorme estar conversando com vocês e o nosso assunto hoje aqui são as rotas do vinho de São Paulo. O governador Tarcísio de Freitas recentemente lançou este programa chamado Rotas do Vinho de São Paulo, com o objetivo de desenvolver, de estimular essa cadeia importante que é a cadeia do vinho no nosso estado. São hoje mais de 260 vinícolas no estado de São Paulo e dentre essas vinícolas de extraordinária qualidade, produzindo vinhos que são reconhecidos e premiados internacionalmente. Essa proposta desenhada, o programa Rotas do Vinho de São Paulo, ele compreende 55 vinícolas em 5 rotas, mais 11 vinícolas que nós tratamos como enodestinos. O objetivo é de fortalecer a cadeia, promover o vinho como um dos produtos mais emblemáticos do estado de São Paulo, em franca ascensão, em franco desenvolvimento. E este programa é um módulo de um programa maior que o governador Tarcísio de Freitas deverá entregar nestes próximos meses, que é o nosso programa de desenvolvimento do turismo rural do estado de São Paulo. Sem dúvida, essa entrega feita ajuda muito a fortalecer o setor. Nós estamos trabalhando com um perímetro de 50 quilômetros para apoio e desenvolvimento de toda a cadeia, e foi muito bem recebido pelo mercado, foi muito bem recebido pelo trade. E finalizando, eu quero aproveitar essa oportunidade para convidar a todos para conhecerem em São Paulo as rotas do vinho de São Paulo. Vocês vão se encantar com as experiências proporcionadas pelas vinícolas de São Paulo, e aí não é só o vinho de extraordinária qualidade, de altíssima qualidade, mas a própria experiência em si, de vinícolas que estão preparadíssimas para receberem com toda a condição os nossos visitantes de todo o Brasil. Então, todos estão convidados para virem a São Paulo, para conhecerem as nossas rotas do vinho, e aí eu quero convidá-los neste momento a entrarem
nesse endereço eletrônico rotasdovinho.sp.gov.br, terem maiores informações e dizer que São Paulo espera a todos com os braços abertos. Vamos fazer um breve intervalo comercial e, na volta, temos algumas dicas para o produtor que enfrenta dificuldades para reduzir os estresses da cultura de soja. E ainda, a terceira e última reportagem da nossa série especial que mostra como vivem os ribeirinhos à margem do Rio Negro. Não saia daí, o Fator Agro volta já. Fator Agro tem o apoio AproSoja Mato Grosso, juntos na lida e na vida. Fator Agro tem o apoio AproSoja Mato Grosso, juntos na lida e na vida. Já estamos de volta e olha, em entrevista exclusiva para o programa Fator Agro, o presidente da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso comentou sobre as perspectivas para a próxima safra e demonstrou preocupação com o atraso para o início das chuvas, que pode afetar a janela de plantio de várias culturas. Então, Berenice, a gente recebe sempre as previsões do tempo. Claro que previsão, já tem o nome previsão, não é certeza de tempo, então tudo pode alternar. Falava-se em laninha ou neutralidade, porém está tendo um atraso no início das chuvas, isso preocupa, porque passamos por um ano de El Niño intenso, no qual os volumes pluviométricos foram baixos, os reservatórios de água estão baixos, nível de rio e reservatórios, isso preocupa. E temos ainda uma intensidade grande de fumaça. Então, mesmo para o plantio irrigado, para aquele produtor que vai cultivar o algodão ou que vai fazer 3 culturas esse ano na irrigação, preocupa porque esse clima nublado faz com que a planta não se desenvolva durante o início, isso faz perder produtividade. E agora, já estamos adentrando o início de outubro, começa a apertar a janela também para se plantar rápido, para poder depois fazer um plantio de milho safrinha. Então, cada dia que vai passando, ainda as médias de produtividade da soja não estão ameaçadas se a hora que chegarem as chuvas estiverem regulares. Porém, do milho você já começa a perder produtividade, e é claro que se alongar mais uns dias, as variedades também são adaptadas por fotoperíodo. Normalmente, o fim do vazio sanitário é 15 de setembro, esse ano, 7 de setembro, então, você também começa a perder um pouco de potencial de produtividade. Nós passamos na soja aí, o ano retrasado, o estado colheu mais de 45 milhões de toneladas, na última safra com o El Niño 39, o IMEA estima 44, nós da AproSoja Mato Grosso somos mais conservadores e trabalhamos com 42 milhões de toneladas, porque já não está dentro do cronograma previsto, que era de se iniciar até 15 de setembro esse plantio. E já que estamos falando de soja, olha, quando há escassez de água no solo, a planta passa pelo que os produtores chamam de estresse hídrico. E o que fazer para reduzir os danos? É o que explica o pesquisador do Instituto de Ciências Agronômicas, o Elmar Floss. Esses estresses, eles prejudicam e reduz o rendimento, porque causam distúrbios nutricionais na planta, porque sem água a planta não absorve nutrientes, reduz a atividade fotossintética das folhas, que é o processo fisiológico mais importante envolvido com a produção. Consequentemente, a parte aérea não produzindo açúcares, também vai haver uma redução na soja da fixação biológica de nitrogênio, que é tão importante, que ela representa 85% do nitrogênio que a planta usa na síntese, seja de biomassa, seja especialmente dos grãos que são exportados. Causa distúrbios hormonais, ou seja, reduz os hormônios promotores do crescimento, como gibberelina, auxina e citocinina,
e aumenta os hormônios inibidores, o ácido abscísico, produzido pela raiz, e o etileno, produzido principalmente pela parte aérea. Também, nesse caso, há a produção de radicais oxidativos, especialmente a produção de água oxigenada, e a partir daí o oxigênio oxidativo, que são potentes destruidores de membranas, da membrana celular, dos organoides, e levam a célula à morte. A consequência de tudo isso é uma antecipação e uma desuniformidade da floração, o abortamento de flores e legumes, a redução do número de grãos por vagem ou por legumes, a retenção foliar, ou seja, as vagens já estão secas, os grãos estão secos para colher, mas ainda há folhas verdes, ainda há caule verde, e uma senescência precoce, ou seja, reduz o período de enchimento de grãos. Evidentemente que o estresse hídrico ele é reduzido, ele é evitado quando é possível fazer investimentos com a irrigação. Mas nem sempre é possível fazer irrigação em todas as áreas. Mas para esses curtos períodos de estresse, ou os estresses pontuais, como é a aplicação de herbicidas que causam fitotoxidez, ou da aplicação de fungicidas, especialmente os triazóis, que são potentes, que têm um potencial de causador de fitotoxicidade, temos que usar outros métodos. E um deles começa pelo uso de semente de vigor, para que a semente, a plântula, ela se desenvolva realmente com alta capacidade de formação de raiz, e onde é possível a diversificação de culturas e épocas de semeadura, para que nem todas as plantas estejam no mesmo estágio de desenvolvimento e, com isso, sofrendo com esse estresse. A qualidade da semeadura, evitar de plantar no pó, que é aquele emocional, ou seja, o período de semeadura já iniciou, e aí o agricultor esquece do racional e faz o emocional, ou seja, implanta a semente na pior condição possível, que é um solo seco. Hoje temos à disposição o uso de biorreguladores ou bioestimulantes, que podem ser utilizados com a medida de prevenir já esses pequenos veranicos e as suas consequências no estresse de planta. E ainda se pode dar como exemplo o uso de ácidos úmicos, o uso de aminoácidos, especialmente a prolina, o uso de produtos hormonais, porque sempre que nós aumentamos a concentração de auxinas, gibelinas, citininas, naturalmente nós inibimos a ação deletéria dos inibidores, como o ácido abscísico, como também o etileno. O uso da glicina betaína, o uso de ácido salicílico. Quer dizer, nós temos uma série de substâncias hoje disponíveis que são compatíveis na mistura para colocar, por exemplo, no sulco de semeadura, para aplicar via aérea, juntamente com os fungicidas, os herbicidas e os inseticidas. E aí eles ajudam na redução desse estresse de forma preventiva e, consequentemente, a planta tem um melhor desenvolvimento, tem uma área foliar maior, maior teor de clorofila para aumentar a eficiência da absorção de luz e aí, consequentemente, nós temos o aumento do rendimento. Muito bem, hora de fazer mais um giro de notícias. Uma operação coordenada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, MAPA, em conjunto com a Polícia Militar e a Polícia Civil do Paraná, resultou no dia 27 de setembro na apreensão de mais de 10 mil litros de vinho falsificado, em Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba. A ação identificou aproximadamente 800 caixas de produto adulterado, evidenciando sérios riscos à saúde pública e ao mercado nacional de bebidas. A apreensão aconteceu após investigações que apontavam a distribuição irregular de vinhos, sem a devida certificação e controle de qualidade. A aguardada visita do presidente chinês Xi Jinping ao Brasil em novembro promete gerar novas oportunidades de mercado para o agronegócio brasileiro. Entre as prioridades nas negociações
estão a autorização para a exportação de produtos como carne bovina com osso, miúdos bovinos e farelo de amendoim. Esses itens são vistos como estratégicos para diversificar o portfólio de exportação e atender à crescente demanda do mercado chinês. As autoridades brasileiras acreditam que a diversificação dos produtos exportados ajudará a reduzir a dependência de commodities, como soja e minério de ferro, setores que hoje dominam as transações comerciais entre os dois países. E as exportações do agronegócio de Minas Gerais atingiram patamares inéditos, de acordo com os dados de janeiro e agosto deste ano. O estado registrou um crescimento de 15% na receita e 14% no volume exportado, em comparação ao mesmo período do ano passado, consolidando o melhor desempenho desde o início da série histórica, em 1997. As cifras impressionam. Foram 11,1 bilhões de dólares gerados pelas exportações, com 12,4 milhões de toneladas de produtos agropecuários embarcados para 165 destinos ao redor do mundo. O café, tradicional carro-chefe das exportações mineiras, mais uma vez teve destaque, mas produtos como milho, soja e carnes também contribuíram significativamente para o resultado expressivo. Um estudo inovador, conduzido pela Universidade Estadual de Maringá, UEM, no Paraná, está explorando o uso da cinza de bagaço de cana-de-açúcar como uma alternativa sustentável para aprimorar as misturas asfálticas. O experimento, que ocorreu em um trecho da rodovia BR-158, entre Campo Mourão e Maringá, substituiu parcialmente o pó de pedra, material comum nas composições de asfalto, pela cinza do bagaço. Os resultados preliminares são muito animadores. A substituição não só melhorou o desempenho mecânico do asfalto, garantindo maior durabilidade e resistência, como também trouxe benefícios econômicos, ao reduzir o uso de agregados minerais, que são materiais mais caros. Além disso, a utilização desse resíduo agroindustrial contribui para a diminuição de resíduos sólidos, oferecendo uma solução ecológica para o descarte do bagaço da cana-de-açúcar. Os próximos dias serão de forte calor no centro-oeste do Brasil, com temperaturas que podem ultrapassar os 40 graus até o dia 10 de outubro. Enquanto isso, uma nova frente fria se aproxima pelo sul do país, trazendo a possibilidade de temporais. Na região norte, são esperadas pancadas de chuva, especialmente em estados como Rondônia e no sul do Amazonas. No nordeste, o cenário é de tempo seco e quente. A região continua sob a influência de uma massa de ar quente, que mantém as temperaturas elevadas, sem previsão de chuvas significativas. Em Mato Grosso, Rondônia, Tocantins, interior da Bahia e Minas Gerais, as chuvas volumosas devem atingir até 40 milímetros. Em Manaus, semana de céu nublado, com possibilidade de garoa e chuvas. As temperaturas variam entre 22 e 33 graus. É hora de conferir a última reportagem da nossa série especial, que foi conhecer um pouco mais da história de quem mora no interior do Amazonas e faz parte de um projeto de turismo de base comunitária. Vamos ver? Uma nova vida construída a partir da sustentabilidade. O turismo nasceu a partir de toda essa construção dessa infraestrutura que é voltada na realidade para a educação, né? Então, o fato de a gente ter essa estrutura aqui, que é o núcleo, e trazer parceiros e aqui ser a nossa referência, a gente ter uma base aqui, isso foi surgindo na comunidade uma necessidade também de atender as pessoas que chegavam, né? E aí, em 2010, quando a gente construiu essa estrutura, a gente precisava, né, de pessoas que pudessem alimentar o pessoal que estava aqui na obra, a maioria também era da comunidade. E aí foi quando despertou na comunidade esse interesse pela atividade do turismo, né? Então, eles passaram por uma série de processos, como eu já venho falando, formar capital humano, formar as pessoas na comunidade para o atendimento é necessário para que, de fato, ela se desenvolva.
Então, aqui a comunidade passou por uma série de processos de formação para o empreendedorismo e também para o atendimento ao turista, né? Então, e isso também só é possível porque do lado de lá eles viram uma oportunidade. Ao nos despedirmos, percebemos o quão poderosa pode ser a transformação pessoal. De um passado marcado pela destruição, Roberto e toda a comunidade agora se dedicam em proteger a floresta. Histórias que servem como um testemunho de que a Amazônia não é apenas uma coleção de árvores e rios, mas um organismo vivo capaz de curar e ser curado. Essa daqui hoje é a sua casa? Sempre foi minha casa, só que hoje eu dou muito valor. E primeiro eu botava preço, né? Como madeireiro eu tirava árvore de 200 anos por valor preço. O valor hoje é diferente, porque se completa com vidas tanto da natureza como seres humanos na comunidade. E a gente faz mais um breve intervalo comercial e na volta já viu aí nas imagens, né? Essa é para te deixar com água na boca, em mais uma reportagem da série Do Campo à Mesa. Então fica por aí e já estamos de volta. Fator Agro tem o apoio à ProSoja Mato Grosso, juntos na lida e na vida. Fator Agro tem o apoio à ProSoja Mato Grosso, juntos na lida e na vida. Já estamos de volta e olha, não é só o brasileiro que gosta de um bom churrasco. Restaurantes especializados no jeitinho brasileiro estão fazendo maior sucesso nos Estados Unidos, na Europa e até na China. Isso comprova a qualidade da nossa carne. Veja na reportagem de Alan Pitts. O bom e velho churrasco brasileiro já se tornou uma marca da cultura nacional. Mais do que uma simples refeição, ele serve para reunir os amigos e familiares, e até mesmo para festejar. E o sucesso do churrasco brasileiro passa, antes de qualquer coisa, pela qualidade da nossa carne. A carne bovina brasileira foi considerada a melhor do mundo no ano de 2024, em uma competição internacional da Taste Awards. Em 2023, produzimos mais de 9 milhões de toneladas de carne bovina, segundo dados do IBGE, 11,2% a mais do que no ano de 2022. Claro, mas de maneira geral a gente tem crescido em produtividade e isso tem implicado numa maior produção nacional, né? Destaco aqui os estados do Mato Grosso, Pará, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Bahia, nesta ordem aí como principais produtores nacionais, né, de carne bovina. Destacaria aqui também que a gente vem aí num processo desde o ano passado de incremento nos abates, né? Então, aquele cenário de alta nos preços lá atrás gerou certa retenção de fêmeas como matriz e a gente viu aí a partir de 2022, ganhando força em 2023, um crescimento da oferta de animais para abate, né? O ano passado, esse ano também não muito diferente, e isso gerou uma queda no preço aí, pensando já no valor da arroba do boi gordo e também nos animais de reposição, pensando aí no garrote, no bezerro. E com destaque aí para os programas de certificação de qualidade da carne bovina, né? Então a gente tem crescido e há espaço para o Brasil também ganhar mais notoriedade, representatividade também nas exportações desse produto. O Brasil é o segundo maior produtor de carne bovina do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos. Contudo, somos os maiores exportadores globais do produto, com 25% do mercado. Em linhas gerais, em termos de exportação, como principais destinos, a gente tem como principal destino, a gente tem aí a China, né? Pegando os dados até agosto, 49% do faturamento com as exportações de carne bovina foram aí decorrentes das compras desse país, né, da China. E na sequência a gente tem Emirados Árabes com 7,2%, os Estados Unidos com 6,5% e o Chile com 4,5% do total exportado, pensando em termos de receita. Irresistível, suculento e avassalador. O churrasco brasileiro faz tanto sucesso que já extrapolou as fronteiras de nosso país. Você consegue encontrar boas churrascarias brasileiras nos Estados Unidos, na Europa e até mesmo na China.
um sucesso e tanto. O churrasco brasileiro caiu no gosto dos chineses há mais de 25 anos. A churrascaria Latina Brazilian Steakhouse foi um dos primeiros restaurantes ocidentais em Xangai e hoje a churrascaria tem diversas filiais espalhadas pela China. Outro caso emblemático é a churrascaria Fogo de Chão, que tem mais de 80 unidades no exterior, incluindo grandes cidades dos Estados Unidos como Nova York e Las Vegas, além de Bolívia, Equador e México. Aqui no Brasil nós temos 8 lojas, vamos inaugurar a 9ª loja no início do ano que vem, mas há bastante tempo, aí, há 25 anos, a empresa se tornou uma empresa com operação nos Estados Unidos e depois foi comprada por fundos nos Estados Unidos. Hoje a dona da Fogo de Chão é a Bain Capital, que é um fundo que fica em Boston, nos Estados Unidos, e a empresa se desenvolveu muito por lá. Hoje nós temos mais de 70 lojas nos Estados Unidos, inauguramos a loja de número 72 semana passada, então nós temos 80 lojas próprias entre Estados Unidos e Brasil, e tem franquias em outros lugares do mundo. Então, tem franquia no México, tem franquia na Bolívia, vai ter franquia na Europa, na Ásia. Então, a empresa está se expandindo muito. E tudo em função do sucesso da hospitalidade gaúcha e da maneira do cuidado que nós temos com o churrasco e o prazer que a gente tem de servir o bom churrasco aí em volta da mesa na Fogo de Chão. O nosso churrasco, o sucesso é pela qualidade da carne, sal grosso e fogo alto. E isso caiu nas graças deles e mais, o serviço gaúcho, a hospitalidade nossa também caíram nas graças deles. Então, por isso, desse crescimento absurdo por lá. E é a mesma experiência que tem aqui, é a experiência que tem lá. O meu corte preferido é a fraldinha, que é um corte que tem um sabor específico. Então, eu tenho pessoas da minha família ou pessoas da minha equipe que o predileto é a picanha, que o predileto é o ancho, é o chorizo, é a alcatra, é a maminha. Então, não dá, ou é o cordeiro, ou é o assado de tira. Então, eu diria que eu advogo pela fraldinha, é o que eu mais gosto e feito da maneira correta é imbatível, mas é muito pessoal. O açaí produzido no Brasil também está ganhando o mundo. A China é um desses países que já está importando o fruto amazônico. E quem tem mais detalhes é o secretário executivo da Câmara Brasil-China, o Kevin Tavares, que também já está aqui conosco. Bom dia, Kevin. Conta tudo pra gente. Bom dia, Berenice, e a todos que nos assistem. Tudo bem? Olha, há um belo tempo, em meados de junho, associamos uma empresa amazônica do setor de açaí, no qual possuem 2 plantas, uma em Manaus e uma em João Pessoa, com o interesse de abrir mercado à China, né? E desde então, após a associação, realizamos toda a certificação necessária à alfândega chinesa, toda a habilitação de produtor e exportador, e agora estamos abrangindo e realizando a distribuição de sua marca. Na China, é um novo começo, apesar de que já possuem uma franquia de açaí, no qual também está começando agora. Então, um mercado que tem uma grande tendência a ser explorado, não só pelo brasileiro, mas pelo chinês. O açaí, no paladar chinês, ele tende a ser algo mais proveitoso do que o sorvete comum. Por quê? Porque possui menos açúcar. E o menos açúcar e o sabor sólido do açaí agrega bastante. Então, diante deste projeto, o que estamos a fazer? Possuímos conexões em rede de hotéis
redes como 7-Eleven na China, no qual estão abrangindo a aceitação dessa marca. E diante disto, creio que em menos de 2 anos, vamos obter um grande resultado sobre. Nosso associado, nosso cliente, ele possui 5 sabores diferentes. Dos 5 são banana, morango e açaí concentrado e o zero. O que mais foi aceito diante do nosso atual cliente foi o zero e o concentrado. Então, como eu havia dito, o paladar chinês tende a escolher o produto que tem menos açúcar. Atualmente, estamos fazendo a distribuição na província de Guiyang. Guiyang fica em torno de 3 horas de avião de Xangai. Estamos estudando a possibilidade de realizar a exportação da polpa e a fabricação do creme de açaí dentro da província. E diante disto, vamos abranger subprodutos, ou seja, creme de açaí, perfume de açaí, balas de produtos amazônicos, né? Não só açaí, mas também cupuaçu. Então, é um mercado novo, né? Que tem a sua tradicionalidade do norte do Brasil e que, por fim, iniciará no mercado chinês. Olha, em questão do preço, porque desde o começo o interesse do nosso associado é ter um valor de lucro agregado maior. Então, para ele, compensa ele vender a 10% a 15% maior ao mercado chinês e, mesmo assim, vai sair um valor atrativo. Atualmente, estamos exportando em torno de 100 toneladas de creme de açaí mensalmente. Então, de fato, não estamos começando com preços exorbitantes. Estamos fazendo uma balança, algo que seja bom para o exportador e também para o cliente final. Hora de conferir o que acontece no país na nossa agenda de eventos. Na Agenda Agro dessa semana, destaque para a 98ª Expofeira da Associação Rural de Pelotas, no Rio Grande do Sul, de 7 a 10 de outubro. O evento conta com 2 seminários técnicos, um voltado para o turismo rural e outro de inspeção de produtos de origem animal. A feira reúne ainda produtores de mel, doce de leite, embutidos e queijos. E a 34ª Feira de Informações em Agropecuária e Conhecimentos Gerais acontece em Pernambuco. Em comemoração aos 40 anos do evento, o tema escolhido foi Mudanças Climáticas, um desafio para os setores agropecuário, alimentício e administrativo. A feira conta com palestras, minicursos e a apresentação de trabalhos, estimulando o debate. O E-Agro será realizado de 7 a 9 de outubro, em Salvador, Bahia. O evento é voltado para a inovação, tecnologia, agropecuária e geração de negócios, reunindo os maiores especialistas do Brasil. Já a Expo Lages será realizada de 9 a 14 de outubro, na Serra Catarinense, reunindo 42 expositores. Com uma tradição de 104 anos, a feira reafirma o seu compromisso de conectar pessoas e impulsionar negócios. E a 25ª FAIC Rodeio Show acontece de 9 a 13 de outubro, no Parque de Exposições Isidoro Aquile Costa, no município de Cerqueira César, interior de São Paulo. O evento terá parque de diversões, praça de alimentação, rodeios e grandes shows, tudo com entrada franca. Muito bem! O programa de hoje está terminando, mas na semana que vem estamos de volta. E se você quiser rever alguma dessas reportagens e outras inéditas, siga o nosso canal no Instagram e também no YouTube, Programa Fator Agro. Semana que vem estamos de volta trazendo as principais notícias do setor que mais movimenta a economia do país. Uma ótima semana para você!